Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos já a caminhar para o final do mês de maio, já estamos para lá de meados do mês, e no seguimento do programa anterior, que tinha a ver com a lei da vida, hoje vamos aprender, ou pelo menos a tentar perceber, de que forma poderemos viver com mais intenção. E para isso temos aqui 9 dicas. É verdade, e vamos ter também em paralelismo como, digamos assim, vamos ver que isto é outra coisa que é muito complicada, que é a lei da atração e como é que a podemos colocar em prática. Eu sei que isso que é um assunto que para algumas pessoas que gera logo um revirar dos olhos e uma atitude de crítica e até de condenação, mas isto é assim, queridos ouvintes, há um livro que é O Segredo, a minha filha mais nova está a lê-lo, e eu acho que tem muito a ver com tudo que vai e volta e tudo que nós damos de alguma forma recebemos. Isto também tem a ver com uma lei de Newton, que aquilo que vai para o ar acaba sempre por descer, às vezes com gravidade, porque temos ainda o poder da gravidade que puxa. Por isso nós nestes conceitos todos, nós temos que perceber qual é o nosso caminho, o que é que faz sentido. No fundo, só estamos a fazer reflexões que o ajudem a perceber melhor a sua vida, que o ajudem a perceber que não tem a vida que tem porque não faz nada por ela, ou então faz muito pouco, e então o mais fácil é condenar, criticar, julgar e distrair-se com tudo à volta e esquecer-se que em si tem todas as possibilidades e capacidades para chegar lá e para fazer melhor e ter uma vida mais feliz. Então vamos lá aprender a viver com mais intenção. Vamos começar então pelas 9 maneiras. A primeira é muito interessante, porque há muita gente que ainda não sabe fazer isso, que é aprender a respirar, não é? Como é que podemos fazer isso? Isto é assim, queridos ouvintes, é um clichê quase, é um lugar comum no nosso programa, que na base da nossa vida está o oxigênio. E por muito que as pessoas pensem, lá estão eles com oxigênio, então experimente viver sem respirar. O que é que a respiração faz no nosso organismo? O que é que faz no nosso corpo? O princípio de vida. Sim, e o princípio é logo não pensar em nada. Sim. Que é uma coisa difícil, limpar a mente, não pensar em nada, para poder aprender a respirar. E isto, querido ouvinte, você diz, lá estão eles, mas é verdade. A respiração é a nossa base de vida, assim como a água. Sem oxigênio nós não vivemos. E por isso nós temos que ver quantas vezes nós fazemos as nossas respirações conscientes por dia. E se nós percebermos isso, nós vamos perceber que afinal andamos a respirar mal, e é por isso que muitas vezes funcionamos mal, porque não estamos a dar ao cérebro sequer a oxigenação necessária. E isto, eu vou fazer aqui uns paralelismos com alguns pontos que são importantes. A par da respiração, pense nas crenças que tem acerca da vida e acerca daquilo que você pode ou não pode fazer. Nós dizemos muitas vezes que às vezes nós queremos um sonho, mas dizemos, mas não somos capazes. Às vezes definimos um objetivo e no segundo dia dizemos, provavelmente não sou capaz. E esta ideia de que nós plantamos, que nós semeamos em nós, do que de alguma forma isso está fora do nosso alcance, é meio caminho andado para nunca conseguirmos lá chegar. Por isso, relativamente à respiração, pense também nas crenças que você tem, limitantes, bloqueadoras e até negativas, e vai perceber também que a par ou de forma conectada no seu momento de respiração, pense naquela programação mental que é sempre negativa e que nunca o ajuda a chegar lá. É um bom exercício. Segunda maneira é ainda mais difícil do que a primeira, que é nós abdicarmos de prestar atenção devida ao nosso companheiro inseparável de todos os dias, mais companheiro ainda do que as próprias chaves, que às vezes nos esquecemos delas, que é o nosso telefone. E o nosso telefone passa a vida a tocar, não porque nos façam chamadas muito frequentemente, mas porque há todo um leque de apps que nos mandam notificações e nós passamos a vida agarrados ao nosso telefone. Aliás, isso é uma coisa facilmente constatável, basta andar na rua e perceber isso. Com que frequência nós olhamos para o nosso telefone era um princípio de termos consciência de que forma o podemos ignorar por um dia. Mas também há coisas fantásticas. Eu tenho uma app que sempre que pego no telefone tem uma bolinha que diz respire. É uma boa lembrança, porque nós vemos o telefone sempre como algo negativo, mas se nós utilizarmos o nosso telefone a nosso favor, ele vai nos ajudar a sermos disciplinados e cumpridores. E eu acho, o meu telefone tem
tenho podcasts, tenho todos os meus livros, tenho todas as minhas músicas. Na verdade, a função dele como telefone mesmo para fazer chamadas e isso é muito pouca, porque é tipo um computador que eu trago que tem tudo aquilo que eu preciso. E é claro que isso não deixa de ser uma forma vinculada, não é? De pegar no telefone, até porque tem as coisas que eu preciso. Mas também tem situações desta de respirar. Eu tenho uma aplicação, isto é só uma curiosidade, queridos ouvintes. Eu também acho que já falei no programa destes. Então tenho uma aplicação que me diz assim: você tem a memória cheia, está na hora de a limpar. E isto para mim é brutal. Porquê? Faz-me lembrar, ou leva-me a pensar que primeiro tenho que respirar, segundo a toxicidade que eu ando a carregar, segundo reações que eu até nem estava atenta e que até tive, e também tem a forma das minhas crenças limitantes e muitas vezes condicionantes estarem presentes naquele momento. Porquê? Eu acho que a vida e o universo conspira a nosso favor. E por isso eu tenho no meu telefone agora algo físico que me diz assim: é o momento de limpar. E então tenho aqui sempre a dizer uma coisa a dizer clear. Eu acho o máximo, que os ouvintes, clear, limpar. E eu quando olho para isto e tenho que ser limpar, o que é que eu faço? Eu respiro sempre e pensei, já fiz outra vez as neiras. Porque se nós estivermos atentos, o Fernando está a rir, mas é assim, se estivermos atentos a estas coisas que a vida nos dá, elas formam um grande puzzle. A vida, no fundo, é um puzzle que é uma forma perfeita de uma imagem nossa, da nossa própria vida. E então o que é que nós vemos? Quando as peças começam a encaixar umas nas outras, todas elas têm sentido, separadas, não fazem sentido nenhum, têm todas a mesma cor, a mesma tonalidade, mas juntas fazem uma figura fantástica e uma imagem maravilhosa. Por isso, queridos ouvintes, está no momento de pôr uma aplicação ou pôr qualquer coisa que diga, para mim faz todo sentido olhar para a aplicação e dizer clear, e eu penso, ai meu Deus, que assertivo que é o meu telefone. Estas coisas têm graça. Pronto, vamos fazer essa experiência de um dia não prestarmos atenção ao nosso telefone. Não prestarmos atenção ao nosso telefone, ou então termos no nosso telefone tipo primeiras aplicações que nos ajudam a respirar, ou que tenha só uma mensagem a dizer pensa em ti, ou então uma ideia, porque isto é uma forma de nós reprogramarmos a nossa vida e a nossa mente. E seríamos mais livres. Sim, mas se você tem ao seu dispor, então utilize toda a tecnologia que tem para o ajudar a voltar a si, porque eu acho que isso que é o mais giro também. A terceira maneira de viver com mais intenção, Maria do Céu, tem a ver com uma coisa que falámos no último programa, quando aqui abordámos as questões filosóficas, a filosofia, que tem a ver com fazer mais perguntas. Nós questionamos muito pouco. Aliás, cada vez nós questionamos menos, e isso às vezes também tem repercussões graves a nível social, porque nós aceitamos muitas vezes passivamente as coisas sem fazer perguntas. E temos aqui 2 exemplos de perguntas que, se calhar, nunca pensámos nisso e que poderão ajudar a perceber. Uma delas é porque é que as pessoas estranhas não se cumprimentam, não é? Nós andamos aí na cidade e as pessoas passam umas pelas outras como que ninguém exista. É claro que nos meios rurais isso não acontece. Eu, quando vou a sítios mais recônditos e com menos gente, as pessoas, mesmo não conhecendo, cumprimentam. E outra pergunta que podemos fazer é porque é que a comida mais perigosa, aquela que faz mal, que tem mais gorduras, os doces, porque é que isso é tão bom? Primeiro vamos à primeira fase da importância de perguntarmos. Nós muitas vezes queremos respostas, mas nós não fazemos as perguntas. E eu acho que é importante nós não perdermos a ideia de questionar. Há uma expressão que eu gosto muito, que é Kaizen, que é o questionamento constante, e que nos ajuda realmente a estarmos sempre a questionarmos, porque nós, desculpem, quantas mais perguntas fizermos, mais respostas vamos ter. E nós somos do género que gostamos de ter informação e depois fazemos dela aquilo que conseguimos fazer, ou seja, reunir todas as informações para ter uma conclusão ou para ter várias conclusões sobre o mesmo tema. Por isso, questionar e ensinarmos aos nossos filhos a importância do questionamento não é ter uma atitude crítica, mas é não aceitarmos as verdades dos outros como verdades nossas. Não é ser indelicado, não é ser impertinente, não é ser mal educado, mas simplesmente, da melhor forma possível, não aceitarmos
as coisas como verdades absolutas e percebermos porquê. Porque nós aceitamos tudo dos outros, às vezes sem questionar. E de algum dia, de alguma forma, aquilo vai dar imensa confusão e vai-nos levar a pensar. Por isso, há um hábito que nós não devemos perder, que é o hábito do questionamento. As crianças pequeninas... Aí está uma das grandes importâncias da filosofia, porque nos ensina a questionar permanentemente as coisas. E acho que nós, se nós... ensinarmos os nossos filhos, até porque as crianças pequeninas, não é? Quando começam a falar, a primeira coisa que começam a falar, e depois até aos 7, 8 anos, é aquela fase do porquê, e nós adultos até perdemos a paciência de justificar e de explicar isso. Eu acho que é uma ideia fantástica essa questão do porquê. E de encontrarmos as melhores respostas, e quando não encontramos as melhores respostas, procurarmos informação, porque essa informação chega até nós. Relativamente à segunda parte da sua reflexão, que tinha a ver com que, entretanto, perdi-me com esta questão do questionamento constante. Das questões? Sim. A questão pois já sei, porque a comida, nós sabemos que a comida com gordura é viciante, e os doces também. Sim, é uma coisa que às vezes nós não conseguimos, assim como o álcool em exagero, desculpa estar a falar, mas é mesmo assim. Há coisas que nós sabemos que em termos de organismo são muito más, mas nós continuamos a fazer porque num dado momento, num dado segundo, aquilo sabe bem, mas nós temos que perceber o que é que acontece depois de saber bem, e temos que compensar. Não quer dizer que nunca se coma uma bola de Berlim, eu como, não quer dizer que não se coma não sei o quê, está bem. Mas o que eu acho que comer isso de uma forma rotineira, aí sim pode provocar problemas graves de saúde, e nós isso devíamos pensar, porque nós não conseguimos ter uma vida feliz, nós não conseguimos ter nada de bem-estar se não temos saúde. E nós próprios, e nós já dissemos muitas vezes, tem a ver com a intenção, nós próprios somos os maiores bloqueadores da nossa saúde. Nós todos os dias fazemos e cometemos crimes e agressões ao nosso organismo, e desculpem se eu estou a ser assim um bocado forte, mas é verdade. O sono que não temos, a água que não bebemos, o exercício que não fazemos, nós devíamos ter como meta principal, primeiro, ter a prioridade da nossa saúde, e nós não a temos. Por isso, a intenção principal é você ter cuidado com essas coisas que até sabem bem e que até têm algum efeito de viciar, e temos algum cuidado com elas. A quarta maneira que nos ensina a viver com mais intenção é um segundo exercício, depois daquele do telemóvel, que é o de abrirmos uma janela de preocupações. Ou seja, em vez de nos preocuparmos durante todo o dia com tudo e com nada, deveríamos anotar as preocupações que nos vão surgindo e depois refletir sobre elas num momento específico do dia. E isso vai-nos fazer ver os problemas de outra forma, ao ponto de muitas vezes, com certeza, utilizarmos os tais 20 minutos na sua reflexão. Isto é uma coisa curiosa. Vários professores e gurus têm uma atitude relativamente às preocupações. O Dalai Lama tem uma expressão que aparece em tudo, aparece em todo lado, que é as preocupações e como nós devemos, o que é que devemos fazer relativamente a elas, e essa ideia de nós escrevermos todas as preocupações é fantástico, porque se nós formos disciplinados ao ponto de as escrevermos, ao final do dia, em 5 minutos nós as lemos todas e vamos perceber como algumas delas são tão ridículas, e com o passar do tempo são de ontem, de anteontem, de há um mês atrás e quem sabe de há anos atrás. E por isso nós, essas preocupações, o que é que devemos fazer? Temos que ver o que está ao nosso alcance fazer. Muitas vezes é só deixar ir uma ideia que já não existe e fazer todos os dias, dar passos pequeninos todos os dias para que elas deixem de existir. Eu acho que as preocupações têm muito a ver também com aquilo que aconteceu ontem, e aquelas mais fantásticas com aquilo que vai acontecer amanhã. E nós dizemos muitas vezes aqui no Momento de Inspiração, e temos dito isso quase todos os programas, é que o seu ontem, retirado o drama e a tragédia, fica a sabedoria. E o que é que você tem que pensar? Essa sabedoria vai ser fundamental para você se fundamentar hoje, e para que ontem e hoje, nessa fundamentação, você dê passos para o futuro em direção aos objetivos, aos sonhos que você quer viver. Isso é um bom exercício. Chegamos à quinta maneira desta lista, que tem a ver com as rotinas. E nós, se olharmos para a nossa vida e para os nossos dias, são sempre iguais. E
para o trabalho, vir o trabalho muitas vezes pelos mesmos caminhos, pelos mesmos percursos, e esta quinta maneira faz-nos com que olhemos para as coisas insignificantes, para aquelas mais pequenas, e se calhar, se fizermos isso, vamos descobrir coisas no nosso dia que nunca tínhamos reparado. Nós acho que desde o momento zero que falamos nas coisas simples e nas coisas pequeninas da vida. Exatamente. E que há rotinas que são tão fantásticas de ter e que nós muitas vezes não vemos a sorte que temos por as podermos praticar, e só nos damos conta delas quando de alguma forma temos uma fatalidade, temos alguma coisa que nos corre mal, e aí levantamos os braços aos céus e dizemos: ei, que sorte nós tínhamos, e reviramos os olhos, mas isso já é o passado, e por isso nós devíamos realmente dar graças a Deus porque temos mãos, porque temos pés, porque temos saúde, porque podemos fazer, porque há muitas pessoas que não podem fazer. E de um momento para o outro as coisas mudam, e é nestas pequenas coisas que nós devemos dar graças e que devemos estar gratos e estar contentes. E uma das situações mais simples e que nós muitas vezes não damos assim muito valor é às pessoas que vão atravessando a nossa vida e que vão aparecendo e desaparecendo, a pequenos gestos de simpatia, a pequenas coisas que nós podemos fazer para melhorar a vida de alguém e que não custa nada muitas vezes, não é? Ter um ato de verdadeira bondade, eu acho que é fantástico de vez em quando e que nos aquece a alma, mas que são pequenas coisas que vão se somando e que fazem sentido. Não há nada mais extraordinário, e para mim faz todo sentido, que o riso de uma criança, que sabe, aquelas coisas que vão diretas a nós e que realmente que mudam alguma coisa. É fantástico quando temos uma filha que nos diz: és minha amiga e eu posso contar contigo para sempre. E eu acho que isto são as pequenas coisas que realmente nós devemos dar valor, e são os detalhes que fazem a diferença em tudo na vida. Nós podemos fazer tudo e sermos os maiores, mas podemos falhar naquelas coisas mais simples e básicas, que são os pequenos detalhes, que é o sal no momento certo, que é o açúcar no tempero certo, e por isso nós temos que pensar um bocadinho nisso, e às vezes não custa nada. A sexta maneira é estranha, mas tem uma explicação, que é mastigar a comida. Porque a vida de hoje empurrou-nos para refeições muito rápidas, as pessoas tentam comer qualquer coisa porque não têm tempo, não saboreiam, não prestam atenção ao que comem mal, mas se pararmos um bocadinho só para sentir aquilo que estamos a comer, isso pode fazer toda a diferença, e até poderemos encontrar no final outro sabor. É verdade, isto também está numa base de mindfulness. Nós fizemos há muitos anos atrás umas rubricas sobre mindfulness, e algumas delas era, por exemplo, lavar a louça e sentir a água e sentir o sabão e sentir que estávamos a lavar o lixo. É tudo fantástico, nós conseguimos pôr essa imagem na nossa vida. Nós acabamos por fazer esse exercício para nós mesmos. E outra das coisas é saborear o que bebemos e o que comemos, sem ser em piloto automático. Às vezes não sabe bem e pronto, mas há determinados alimentos que nós realmente gostamos, e então devemos dar-nos esse tempo, esse privilégio de sentir o sabor e de ficarmos contentes. Eu, por exemplo, para mim o pequeno almoço, eu gosto imenso do pequeno almoço, gosto imenso do cheiro do café de manhã. Gosto imenso, é uma das coisas que me faz bem, e eu tento usufruir realmente do pequeno almoço, sabendo que no jejum intermitente o pequeno almoço é algo que deve ser abatido, mas realmente não há nada melhor que levantar-me, sentir o cheiro do café acabado de fazer. Mas também gosto imenso de alguma coisa quando começa a chover e o cheiro da terra molhada faz-me lembrar a minha infância, percebe? São estas coisas, por exemplo, levantar cedo e sentir o cheiro do amanhecer. Queridos ouvintes, eu sei que é capaz de ser muito complicado, mas é nós, na nossa vida, encontrarmos nas nossas rotinas um gosto especial. E a rotina, sim, e a rotina deixa de ter aquele peso dramático e passa a ter uma compensação pelo bem-estar e conforto interno que nos dá. E na sétima maneira, vamos anotar o nosso dia. Nós aqui há talvez uns anos, fizemos um programa em que dizíamos às pessoas para agradecer, fazer 5 agradecimentos de 5 coisas que gostassem de agradecer ao fim de um dia. Este anote o seu dia destas 9 maneiras para viver com mais intenção tem a ver com outra coisa, que é não anotar tanto os acontecimentos, mas os sentimentos
por exemplo, os sentimentos e os pensamentos. E eu acho que nós já fizemos muitos programas sobre o journaling ou o diário, não reflete bem a ideia, mas sobre aquela ideia de nós escrevermmos os nossos pensamentos, as coisas boas e as coisas más que vão acontecendo durante o dia, e até fazer um bocadinho de PNL, de Programação Neurolinguística, que é escrever todas as coisas que fazem sentido para nós, para que essas expressões passem para a nossa corrente sanguínea e que nos passem a ajudar e ser uma alavanca e um interruptor para as nossas ações. E eu acho que tudo isto passa por nós deixarmos a ideia da crítica e daquilo que está mal na nossa vida e darmos lugar ao obrigada à vida, obrigada ao dia, obrigada por estarmos vivos, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, obrigado. E eu já falei muitas vezes aqui no programa que eu fiz durante algum tempo a terapia do agradecimento ao som de uma música de Miguel Bosé, portanto isto já os ouvintes já sabem, e que era o hino da liberdade e que fazia muito sentido, e que durante mais de 3 ou 4 meses eu fiz isso quando meu pai estava doente. E eu não sabia, nas primeiras vezes que fiz, eu não sabia o que é que havia de agradecer, não fazia sentido agradecer. E então estava a dizer obrigada de uma forma constante, e à medida que o tempo foi passando, eu fui encontrando motivos para agradecer, e agradecer a mim mesma por aquilo que eu sou e por aquilo que eu faço e pela consciência que eu vou tendo da vida. Não quer dizer que seja perfeita, mas que eu tento ser mais consciente possível. Por isso, isso o que é que faz na sua vida? Dá-lhe paz, dá-lhe tranquilidade. É a sua energia atómica para viver e para encontrar razão para viver, para ultrapassar os desafios e para encontrar sentido nas coisas, nas injustiças que acontecem, porque você tem um lugar de conforto, de segurança, mesmo na incerteza que é a vida. E por isso eu acho que nestas questões nós temos que as viver, porque faladas parece muito demagogia ou muito filosofia, e não são de verdade. Estamos a chegar ao final do programa, vamos para o penúltimo tema, que é o 8º, tem a ver com o tempo, com controlar o tempo, porque nós não temos tempo, mas não temos tempo porque não o criamos, não é isso? Eu acho que esta questão do tempo a mim irrita-me um bocado, honestamente, porque é mais um clichê, e a mim, pronto, ó, queridos ouvintes, não tenho muita paciência para isso. A questão do tempo é que você tem 24 horas, 8 horas você devia usá-las para dormir, depois tem uns tempos que você devia utilizá-las para comer, para estar a conviver com a família, e depois tem lixo. Depois tem o trabalho, obviamente, que tem que fazer, e depois tem todo o lixo que você tem com tempos mortos. Desperdícios. Que são desperdícios de tempo total, que é o estar constantemente... E eu acho que nós temos que parar de dizer isso, mas estar constantemente a bisbilhotar a vida dos outros. Seja porque seja, não interessa o sítio ou como o faz, porque isso é uma forma de se distrair da sua vida, de lhe retirar tempo àquilo que é importante fazer dentro de si e fora de si, na sua casa e com os outros. Por isso, esta coisa de controlar o tempo tem muito a ver com o ruído e com o lixo que nós chamamos para nós e não nos conseguimos ver livres. E eu acho que nós já falamos disso tantas vezes aqui, que eu acho que é um momento... e pedagogicamente falando, de nós percebermos que afinal aquilo que as horas que às vezes passamos a bisbilhotar a vida dos outros, o que é que traz de bem para nós? Não é? Uma pergunta. E não se esqueça, se usa a agenda, nunca preencha as horas todas do dia com afazeres, primeiro porque não vai funcionar e depois porque vai causar stress. E devemos deixar sempre também alguns buracos na agenda para os imponderáveis. É verdade. E eles muitas vezes aparecem mais do que aquilo que nós estamos a contar. E aparecem todos os dias, e nós, à medida que vamos vivendo e com a sorte de termos a consciência disso, nós percebemos os imponderáveis e os imprevistos que vão acontecendo. Mas não se esqueça também que nós temos a mania que somos multitask e conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas será que as conseguimos fazer todas bem ao mesmo tempo? E esse é o último tema, é a nona maneira, que é fazer uma coisa de cada vez, porque frequentemente vemos as pessoas a almoçar e a ler relatórios, e vemos alunos até, e já presenciei várias vezes, os alunos ao telefone a ler matéria para o teste que vão ter a seguir e a almoçar, por exemplo, uma sanduíche ou uma baguete ou uma refeição qualquer à pressa. E isso é tudo o que não se deve fazer. É verdade. E depois tem outra questão, é que imagine, eu um dia estava a fazer desporto e uma senhora que às vezes nos acompanhava dizia assim: quando nós estamos ao telefone, quando estamos a fazer um exercício qualquer e estamos ao telefone, 50% da eficácia desse exercício perde-se.
porque não estamos focados. Ou seja, o piloto automático não funciona. Por isso, quando nós devemos tentar fazer e sermos o melhor que conseguimos ser numa tarefa, não quer dizer que não se tenha as antenas ligadas e que se faça a ligação e que se faça connecting the dots, mas nós temos cada vez parar e não ser tipo o bichinho ou o peixinho vermelho que anda de um canto para o outro, ou tipo o macaco que anda de galho para galho, mas conseguimos manter o foco. O que é que acontece? À medida que nós vamos tendo os nossos dias e à medida que nós vamos nos apercebendo das coisas, e eu apercebo-me de mim, é muito difícil manter o foco porque há muitas solicitações e muitas vezes paramos e damos-nos de conta de que alguém fez uma pergunta e nós não respondemos porque respondemos a outra pessoa que estava mais longe, ou então estávamos a pensar em alguma coisa, e nós não somos peixinhos vermelhos, nós somos seres humanos, e acho que é o momento nós respiramos profundamente e levarmos a bom termo uma conversa, levarmos a bom porto algum trabalho que estamos a fazer e termos uma conversa com os nossos pensamentos e com as nossas preocupações e ter um tempo todos os dias para eles, porque se você conseguir ter um diálogo de si para si mesmo e dizer assim, há uma preocupação, eu logo escrevo, ou algum drama, eu logo vou tratar de ti, elas vão ser menores porque você vai escrever e depois vai ver que elas até não fazem nenhum sentido, mas é um bom exercício. Obrigado, Maria do Céu. Ficamos assim nesta edição do Momento de Inspiração, que já sabes, estará às segundas-feiras depois das 22 horas no FM, disponível também nas redes sociais e no site da Rádio Alto Minho. Pode depois também com imagem assistir a esta emissão, onde falamos de 9 maneiras de viver com mais intenção. Não esqueça o exercício do telemóvel, também das questões, pense em algumas coisas que estão à sua volta e interrogue-se porque é que elas acontecem, porque é que elas estão ali, porque é que elas o acompanham, porque é que elas o acompanham todos os dias. Não se esqueça de controlar o seu tempo, faça uma coisa de cada vez e volte connosco 2 a 8 dias porque temos outro tema muito interessante aqui para falar consigo. Obrigada.